irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque essa é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio, e os judeus, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, chegamos ao 4º domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor, e escutamos a leitura tomada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14 e depois 43 a 52. Este trecho de Atos situa-se na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, enviados pela comunidade de Antioquia. Após deixarem Chipre, eles seguem para Antioquia da Pisídia, atual Turquia, onde Paulo dirige um discurso na sinagoga durante o sábado. O versículo 14 apenas introduz essa cena, enquanto o restante do texto mostra as consequências da pregação apostólica.
Nos versículos 43 e 44, observa-se um impacto inicial da palavra. Muitos judeus e prosélitos, isto é, pagãos convertidos ao judaísmo, se aproximaram de Paulo e Barnabé, desejosos de continuar ouvindo a mensagem da graça de Deus. Essa graça refere-se à salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvir a pregação, revelando a força atrativa do Evangelho. Contudo, o crescimento rápido da adesão dos gentios gera inveja e oposição entre os líderes judeus locais. Diante da rejeição, Paulo e Barnabé declaram com firmeza que o Evangelho seria agora dirigido aos gentios, citando Isaías 49, versículo 6. Eu te constituí luz para as nações. Essa afirmação representa um momento teológico decisivo. O cumprimento das promessas feitas a Israel se estende a todos os povos. A reação dos gentios é de alegria e louvor, enquanto todos os que estavam destinados à vida eterna creram. A expressão aponta para o mistério da eleição e da resposta livre à graça. A palavra do Senhor se espalha por toda a região, mas novamente surge a perseguição, agora instigada por líderes religiosos que influenciam mulheres piedosas e homens notáveis, o que leva à expulsão dos missionários da cidade. Apesar da perseguição, o relato se encerra com uma nota de esperança e resiliência. Os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, mostrando que a fidelidade à missão é sustentada por Deus, mesmo diante da rejeição e do sofrimento. A passagem ilumina a missão da Igreja em contextos plurais e muitas vezes hostis. O anúncio da palavra continua encontrando corações abertos e também resistências, inclusive dentro de ambientes religiosos. A atitude de Paulo e Barnabé inspira os cristãos de hoje a não desanimarem quando enfrentam rejeição, discriminação ou incompreensão. A expansão da palavra, mesmo diante da perseguição, mostra que o Evangelho não pode ser contido. A alegria e o Espírito Santo continuam sendo sinais da presença de Deus nas comunidades, que, como os primeiros discípulos, mantêm viva a missão de anunciar a salvação em Cristo a todos os povos. A missão, portanto, não se mede pelo sucesso imediato, mas pela fidelidade ao chamado de Deus e pela confiança de que é Ele quem conduz a história da salvação. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.